Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Tudo bom? Como é que vocês vão, hein? Hoje a gente vai começar o estudo do movimento retilíneo uniforme. Vamos para a definição do que é o MRU. Bom, o MRU, primeiramente, ele estuda o movimento cuja não há variação de módulo, direção e sentido. Vamos definir o que é módulo, o que é direção e o que é sentido para conseguir entender o que essa frase significa. Bom, primeiro, o que é o módulo? O módulo é o valor que a grandeza assume. Por exemplo, no caso da velocidade, o módulo seria, você pode escolher, por exemplo, 50 km por hora. Quilômetros por hora. Esse é o módulo da velocidade, entendeu? Ou seja, isso aqui não pode se alterar para ser um movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Direção é para que lado é? Para onde? Para mais específico, é como se fosse uma reta que ela apontasse. Para onde que é? E o sentido é para qual dos dois lados da reta? É para cá ou para cá? Aí no caso, a direção é como se fosse uma reta. E o sentido para qual dos lados da reta? Para onde que tá apontando? Estou apontando para trás, para frente. Que a reta ela pode estar assim. Você sabe qual é a direção da reta. Mas o movimento está sendo para baixo aqui ou ele está sendo para cima, entendeu? Aí para isso que serve o sentido. Bom, e a gente sabe que no MRU nem o módulo, nem a direção, nem o sentido, por definição, podem ser mudados. Beleza? Bom, voltando para cá, né? Por definição, o que é a velocidade? A gente está batizando, isso aqui é como se fosse definindo algo. A gente está definindo a velocidade como a distância sobre o tempo. Você vai ter que decorar essa fórmula, V igual a D sobre T? Sim, você vai. Mas isso não é difícil. Você já sabe disso. Por exemplo, quilômetros por hora. O que é 10 km por hora? O 10 km é a distância, tá vendo? Quanto de distância ele percorre por hora. Então, quando você fala uma velocidade, você já está meio que falando uma distância sobre o tempo. Só que talvez você não prestasse atenção ou você já sabe disso. Beleza? Vamos agora falar sobre o SI, o Sistema Internacional de Unidades de Medida. Bom, o que é isso? Geralmente as provas elas vão cobrar para você uma unidade de medida específica, que é o SI. Que no caso, para velocidade, é metros por segundo. Por que eles fazem isso? É para adotar uma norma para todas as provas. Aqui. Uma hora... é quilômetros. É quilômetros por hora. Vezes... 1000 metros. Tem 1000 metros por quilômetro. Beleza? Aqui vamos cortar. Quilômetro. 1000 metros por hora. Beleza? Quantos segundos tem uma hora? Tem 60 vezes 60 segundos. Então vamos substituir aqui, ó. 1000 metros sobre 60 vezes 60 segundos. Bom, fazendo essa multiplicação vai virar 1000 metros sobre 3.600 segundos. Beleza, isso equivale a 1 km por hora. É 1000 metros sobre 3.600 segundos. Bom, aqui a gente pode simplificar. Simplification. Vamos deixar assim, ó. Isso aqui é igual a 10 sobre 36. A gente pode dividir por 10 em cima e embaixo. O que vai ficar igual a 1 sobre 3,6. Beleza? O que isso significa? Que para você converter de quilômetros por hora para metros por segundo, você precisa pegar esse quilômetros por hora e multiplicar por 1 sobre 3,6, que é a mesma coisa que dividir por 3,6. Tranquilo? E para você fazer o caminho inverso, de metros por segundo para quilômetros por hora, você pode multiplicar por 3,6.
Tranquilo? É a mesma coisa que a gente fez. Tenta fazer em casa. Faz esse mesmo caminho que a gente fez pra quilômetros por hora pra metros por segundo, só que dessa vez de metros por segundo pra quilômetros por hora, que vocês vão ver que vai dar certo. Tranquilo? Vamos fazer uma questãozinha pra conseguir digerir melhor as informações. Tenta fazer em casa antes de mim, pra ver se você entendeu direito. Se você não entendeu direito, volta aí um pouquinho, que dá na definição que é velocidade, beleza? Bom, vamos ler. Um carro a 30 km por hora percorreu 120 km em um tempo t. Calcule t. O que está acontecendo aqui? A gente tem um carro. Aqui. Que carro bonito, hein? Aqui um carro. Ele tá a 30 km por hora. 30 km por hora. E ele percorreu 120 km. 120 km. Em um tempo t. Beleza? Como que a gente vai calcular isso? Bom, vamos lembrar que a velocidade é a distância sobre o tempo. Tranquilo? A gente sabe qual que é a velocidade. E a gente sabe quanto que é a distância. Então a gente pode substituir 30 km por hora é igual a distância, que é 120 km, pelo tempo, que a gente não sabe quanto é o t. Tá. O que a gente pode fazer aqui? Primeiro a gente precisa isolar o t, porque a gente quer saber quanto que é t, não quanto que é 1 sobre t. Então, ó, vamos multiplicar por t dos dois lados. Vai ficar 30t quilômetros por hora igual a 120 km. O que eu fiz? Eu só multipliquei por t dos dois lados para mover. É como se a escola ensina errado essa parte da matemática, mas é como se eu tivesse colocando ele do outro lado, invertido. Mas não é colocando invertido, não. Eu multipliquei por t aqui, multipliquei por t aqui. Aí o que aconteceu? Esse t cortou com esse aqui e esse ficou aqui. Eu não mudei o número, é como se você pegasse aqui, ó. Deixa eu pegar um número. Como se eu pegasse um 2 igual a 2. Aí eu multiplico por 3 dos dois lados. 2 vezes 3, 2 vezes 3. Tá vendo? Continua o mesmo número, né? Que é 6. Então, é isso que eu fiz. Beleza? Multipliquei por t dos dois lados, tá? Tem quilômetros dos dois lados, tá vendo? Tem quilômetro aqui, quilômetro aqui. A gente pode dividir os dois lados por quilômetro. Pá. Vamos reescrever. Vai ficar 30t por hora igual a 120. A gente pode multiplicar esse 120 por h para tirar esse h do denominador e dividir por 30 para tirar esse 30 daqui. Aqui, ó. 30t igual a 120h. E já que eu quero saber quanto que é t, não quanto que é 30t, eu posso dividir por 30 do outro lado, dos dois lados, para encontrar quanto que é o t sozinho. Eu posso fazer t igual a 120 horas sobre 30. Quanto que é 120 dividido por 30? Aí é só fazer a conta. T igual, ó, 30, 60, 90, 120. São 4 horas. Vamos para um segundo exercício. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, hein? Um carro a 40 km por hora percorre uma distância d em 3 minutos. Qual é a distância em metros que o carro percorreu? Beleza. A gente sabe quanto que é a velocidade. Isso deu 40 km por hora. Ele percorre uma distância d em 3 minutos. E ele quer a distância em metros. Isso aqui é importante, ó. Que é em metros. Beleza? Tá bom, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes, né? Vamos multiplicar aqui. Não, claro que não, né? Calma aí.
Você tem minutos, tem horas na mesma equação e você tem quilômetros e você tem metros. Não vai ser legal se você sair multiplicando. Você pode ser multiplicando assim, mas depois você vai ter que converter de qualquer jeito. Vamos já converter, né? Como eu converte quilômetros por hora para metros por segundo? A gente fez isso, a gente deduziu, né? Que é só dividir por 3,6. Então a gente pega esse 40 km por hora, divide por 3,6. Isso vai dar 40 metros por segundo. Aqui, ó. Já substitui aqui. Metros por segundo. 3,6 aqui. Metros por segundo. Vou deixar assim, ó. Já vocês vão ver por quê. Igual a distância sobre 3 minutos. Vamos converter esses 3 minutos em segundos. Cada minuto tem 60 segundos, então a gente pode chegar e multiplicar por 60 aqui, ó. Vai ficar 60 segundos. Tranquilo? Aqui, ó. A gente pode ver um negócio interessante aqui pra gente cortar, ó. Aqui, a gente tem segundos e segundos dividindo, tá vendo? Olha, ele tá dividindo os dois lados. Então a gente pode multiplicar os dois lados por segundo. Aqui, ó. Vezes segundo e vezes... Aqui não tem espaço pra colocar outro segundo. Pera aí. Deixa eu mover eles um pouquinho pro lado. Aqui. Multiplicar por segundo do outro lado também, ó. Se você fizer isso, o segundo vai cortar com segundo, pá de um lado e pá do outro. Tranquilo? Então vai ficar 40 sobre 3,6 metros igual a distância sobre 3 vezes 60. Tranquilo. Agora vamos multiplicar por 3,60 dos dois lados para deixar o D sozinho. Vamos isolar esse cara. Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. 40 sobre 3,6 vezes 3 vezes 60 metros. Tranquilo? Agora a gente tem a seguinte expressão. 40 sobre 3,6 vezes 3 vezes 60 metros. Nossa, e agora? Chato, né? Mexer com vírgula. Vamos sumir com essa vírgula, então. O que é 36? O que é uma divisão, né? Aqui, ó. 36 é a mesma coisa que... Aqui, ó. 36... Não, 36 não. 3,6 é igual a 36 sobre 10. Então a gente pode substituir esse cara por 36 sobre 10. Aqui. Vamos escrever esse cara como em forma de multiplicação para ficar mais simples de ver. Quando você está multiplicando, quando você está dividindo, é uma coisa que multiplicar por 1 sobre aquele negócio. Beleza? Aí já que a gente tem 36 sobre 10, esse 10 ele tá dividindo o cara que tá dividindo. Então é a mesma coisa se ele estivesse multiplicando. Esse 10 ele vai subir para cá. Desse jeito. Beleza? Ó, esse dividido por 3,6 e multiplicado por 10 sobre 36 é a mesma coisa, tranquilo? Aí a gente só reescreve o resto, que multiplica por 3, multiplica por 6 vezes 10. Por que 6 vezes 10? Porque 60 é 6 vezes 10. Tranquilo? Só escrever vezes 10 para ficar mais bonitinho. Aqui. Bom, 36 é 6 ao quadrado, beleza? 36 é 6 vezes 6. Ou seja, a gente pode reescrever esse cara como 6 vezes 6. E dividir por 6 aqui, ó. Tá. Eles se cortam, tá vendo? Se cortam. Ninguém se corta, não. Se divide. Eles se dividem. Aí vai ficar 40 vezes 10 vezes 3 vezes 10 sobre o 6 que sobrou igual a distância. Beleza?
O 3 você pode dividir pelo 6, né? Você pode dividir aqui, ó. O 3 pelo 6. 3 dividido por 6 vai dar 1 sobre 2, tranquilo? Ou seja, vai ficar 40 vezes 10 vezes 10 sobre 2. A gente pode... Ah, isso tudo tá em metro, tá? Não esquece, isso aqui tá em metro. Metro. Por quê? Porque o metro tava aqui, ó. Só tinha esquecido de escrever. Aí a gente pode dividir por 2, né? Esse 10 vai ficar 40 vezes 10 vezes 5 metros. Dividir por 2 aqui. Aqui, ó. Pá, 5. Beleza? E fazendo essa multiplicação, a gente vai ficar com 40 vezes 10 é 400. E 400 vezes 5 é 2.000 metros. 2.000 metros. É isso aí? É isso aí. Então a gente chegou à conclusão que o carro percorreu 2.000 metros, ou seja, 2 km. Mas o texto pediu em metros, não vamos dar a resposta em metros, né? Agora vamos dar um pequeno aprofundamento no MRU. Vamos tentar criar uma fórmula para, se caso ele já tenha percorrido uma certa distância e um certo tempo. Beleza? No caso, ó, ele percorreu uma distância d0 e um tempo t0. E a gente quer saber quanto que é dx. Beleza? O que a gente pode fazer, ó? Quanto que é dx? Primeiramente, a gente sabe que a gente pode chegar, ó, tá vendo que é uma linha, né? A gente pode, se a gente subtrair esse d0 aqui, ó, a gente vai ter dx, tá vendo? Então a gente pode escrever o seguinte, ó. D menos d0 é igual a dx. O que é o dx? É o tanto que ele se deslocou. Tranquilo? Agora, vamos fazer a mesma coisa que o tempo, ó. T, que é o tempo total, menos o t0, que é o tempo inicial, é o tx. O que é o tx? É o tempo que ele gastou nesse deslocamento, entendeu? E o que seria esse d menos d0, t menos t0, ó? Isso aqui é igual a variação, ó, esse triângulo na física significa variação. É a variação do deslocamento. E também a gente tem a variação do tempo. Aqui, delta t, variação do tempo. Tá, o que a gente pode fazer com isso? Ó, primeiramente, a gente pode pegar a nossa equação da velocidade, que é velocidade é igual a distância sobre tempo, e substituir esse dx e tx por essas coisinhas aqui, ó, d menos d0, t menos t0. No caso, a variação do tempo é a variação da distância, ou a variação do deslocamento, como você preferir. A gente pode escrever que a velocidade é igual a d menos d0 sobre... Deixa eu escrever mais bonitinho. Já sei, eu vou até escrever o passo a passo aqui para ficar bom. Dx sobre tx é igual a d menos d0 sobre t menos t0. Ou seja, a velocidade é igual a variação da distância sobre a variação do tempo. Tranquilo? Tá, mas para que eu vou precisar disso? Bom, no próximo exercício que a gente for fazer, vocês vão ver para quê. Vamos fazer mais um exercício de exemplo. Esse aqui é complicadinho, viu? Nossa, esse aqui... Tente fazer em casa aí. Esse exercício é bom para treinar. Dado um carro que inicialmente havia percorrido 50 km em MRU,
a uma velocidade de 40 km por hora. Após um certo tempo, ele percorreu mais uma certa distância, d. Ó, ele percorreu essa distância d, totalizando 200 km. Ó, 200 km. Em quanto tempo ele percorreu essa distância d em horas? Tá bom, tá bom. Ó, é o seguinte. A gente tem a quilometragem, né? Que é 40. Que é a velocidade, né? Que é 40 km por hora. Velocidade igual a 40 km por hora. Ele quer essa distância em horas, tá? Aqui, horas. E ele percorreu uma certa distância d. Tá, primeiro ele percorreu 50 km, é como se ele já tivesse percorrido 50 km aqui. 50 km. Escrevi em outra cor aqui. Rosinha. 50 km, primeiro. E depois ele percorreu mais uma certa distância. Vamos chamar essa distância de dx. E a gente sabe que a distância total que ele percorreu foi 200 km. 200 km. Quanto que é esse dx? Ó, lembra? A gente precisa só dessa parte da linha, ó. Vamos tirar essa parte aqui. E a gente vai ter só o dx. Beleza? Ou seja, a gente pega esses 200 km, subtrai 50. Ou a gente pega a variação do deslocamento, né? Que seria o tanto que ele se deslocou no total, menos o que ele tinha se deslocado antes do que a gente quer calcular. O que é o antes que a gente quer calcular? Esses 50 km aqui. Beleza? Então vamos fazer, ó. A distância, que a distância é igual a 200 km menos 50 km, que é igual a 150 km, né? 150 km. Ele percorreu a 40 km por hora. Então, 40 km por hora é igual a variação da distância, né? Essa aqui é a variação da distância, né? Que no caso é esse d, que o exercício ele estava falando. Variação da distância sobre o tempo, né? O tempo. Aí o que a gente pode fazer? A variação da distância a gente só substitui, né? Por 150 quilômetros. Tem com os dois lados a gente pode cortar. A gente pode multiplicar por t dos dois lados. 40t sobre h igual a 150. A gente pode multiplicar por h e dividir por 40 para isolar esse t. Vai ficar t é igual a 150 vezes h sobre 40. Tranquilo? Agora a gente pode fazer essa conta, né? Divide por 10, 15 dividido por 4 é aproximadamente 3,2. Então t é aproximadamente 3,2, tá certo? Vou fazer a divisão aqui por 4. 3, 12. Ah, não é 3,2 não. É 3,7. É 3,7. É aproximadamente 3,7. Beleza? Agora vamos para uma das partes mais importantes tanto de MRU, tanto da física, tanto da matemática. Você precisa entender o gráfico do movimento do MRU. Isso é muito importante. Bom, vamos montar um gráfico aqui. Aqui.
Aqui, a gente tem um gráfico, beleza? O que é o gráfico do MRU, ó? Vamos lembrar que a formulinha que a gente tem é a velocidade igual a distância sobre o tempo. Beleza? Ou, se você preferir, a velocidade vezes o tempo é igual a distância. Hã? Como assim? É porque eu posso multiplicar por tempo dos dois lados, né? Aí aqui vai cortar e vai ficar só vai ficar só a velocidade vezes o tempo igual a distância, beleza? O que isso significa? Que a gente pode pegar no gráfico o seguinte: pegar a velocidade e o tempo e colocar um gráfico como se fosse velocidade vezes o tempo. Aqui, ó. Pam, pam, pam. Temos um gráfico de velocidade por tempo. A distância é a velocidade vezes o tempo. O que isso significa? Que a gente tem uma velocidade aqui e a gente tem uma distância, um tempo aqui, ó. Aqui eu vou colocar Vx e Tx. Beleza? E o que é a distância? A distância é essa área aqui embaixo do gráfico. Porque se a gente pegar esse Vx e multiplicar pelo Tx, a gente tem a distância, né? Só que é a mesma coisa que calcular a área de um quadrado, entendeu? E por que o gráfico ele é assim, todo retão? É porque, ó, a velocidade no MRU ele não muda. Se ele mudasse, ele ia ter um gráfico tipo assim, ó. Ele ia poder variar, a velocidade ia poder aumentar, a velocidade ia poder diminuir, continuar. Pode ser um negócio muito louco assim. Só que no MRU, ele é retinho, entendeu? Porque a velocidade não varia. Além desse gráfico de velocidade por tempo, a gente pode fazer um gráfico de distância por tempo. Só que vai ser diferente o gráfico, beleza? Aqui, ó. Pam, pam, pam. Criar um outro gráfico. Aqui, a velocidade ela não muda, né? Ela é retinha. Beleza? Mas aqui no caso da distância, a distância varia. Ai, nossa, ele ficou pra fora. Deixa eu diminuir um pouquinho. Não, já sei, eu vou mover um pouquinho eles pro lado. Assim. Pronto, assim tá bom. Por tempo. Aqui no caso, a distância aumenta. Aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. A distância em um tempo... Aqui, ó. Vou pegar um intervalo assim, ó. Em um tempo... Tx. E aqui é uma distância... dx. Tá vendo, ó? Se a gente pegar um tempo menor, a distância ela vai diminuir também. Isso faz sentido, né? Tipo, menos tempo você vai percorrer menos distância. Entendeu? E por que o gráfico ele tá assim? Ele tá tipo num parte aqui do centro. É porque é como se essa distância aqui fosse o D0, entendeu? Distância inicial. Ó, vou até substituir esse TX pra você não se confundir como D, que é a distância total que ele percorreu aqui, beleza? Esse T também é a distância total. Aí o que seria a variação da distância? É essa distância total menos a distância inicial, entendeu? Que daria uma reta assim. Faz sentido? Em geral, é isso, né? O MRU não tem muita... Não é uma matéria muito extensa. Mesmo assim, deu meia hora, né? Meia hora de vídeo, pô. Tá, meia hora de vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Pelo menos vocês tenham saído daqui mais inteligente, né? Então é isso, né? Dá um like aí. Se você quiser algum conteúdo, sei lá, você quer que eu grave um vídeo de equação de segundo grau, quer que eu grave um vídeo de calcular áreas de esferas, de poliedros, calcular até cálculo, se vocês quiserem, podem comentar aí. Matéria que vocês tiverem dúvida que eu faça um vídeo aí. Então é isso, abraço e fui!